Iansã é tempestade chegando, céu escurece rápido, súbito, vento aumenta forte e violento, chuva vem torrencial intensa. Não adianta fugir e esconder, tempestade pega tudo que encontra. Tempestade não avisa antes, tempestade não pede licença. Chega rápida, violenta, forte, transforma tudo que toca. E você tenta segurar a estrutura, e você tenta manter tudo igual. Mas tempestade não negocia, e furacão não faz acordo. Porque o que precisa cai, cai, e o que precisa muda, muda. Tempestade, força, transformação, vento, briga, renovação. Tempestade de Iansã vem forte, tempestade de Iansã vem forte, tempestade de Iansã vem forte, tempestade de Iansã vem forte. Céu fica roxo, escuro, pesado, ar fica denso, elétrico, carregado. Calma antes da tempestade, engana, porque explosão vem logo depois. E quando tempestade passa finalmente, e quando o furacão acaba completamente, paisagem mudou, transformada total, nada ficou exatamente igual. Então não resiste tempestade dela, não tenta impedir transformação, porque o que ela vem mudar, vai mudar de qualquer jeito. Epa, rei, oiá, rainha da tempestade. 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 Trovão anuncia a chegada dela, relâmpago ilumina céu todo. Chuva começa devagar, leve, depois vira dilúvio violento. E no meio da tempestade dela, e no centro do furacão dela, existe calma estranha, profunda, olho da tempestade silencioso. Eparreaçando o vento forte, eparreaçando o vento forte, eparreaçando o vento forte, eparreaçando o vento forte. Tempestade passando, destruindo, vento soprando, transformando. Tudo muda sob força dela, e Iansã não deixa nada igual. E tempestade dela renova tudo. Eu não pertenço a ninguém, não sou propriedade de homem. Não aceito corrente, não uso liberdade, minha não negocia. Vento não se prende nunca. Eu escolho quando fico, eu decido quando vou. Não é homem que me manda, não é ninguém que me controla. E você tenta me prender, e você quer me controlar. Mas vento não se aprisiona, e tempestade não obedece ordem. Porque liberdade minha é essência, e independência minha natureza. Não existe sem ser livre,
destroço logo. Epa, reoia, liberdade não negocia. Eu não troco independência por nada, nem por ouro, nem por amor, nem por segurança, nem por conforto. E mulher livre assusta sim, e mulher independente ameaça, porque não precisa de salvador, porque não depende de protetor. Mas liberdade minha não é solidão, independência minha não é frieza, é força de ser completa sozinha, é poder de não precisar de ninguém. Epa, reoia, vento que não se prende, eu sou livre como tempestade, que vai onde quer sem pedir e fica onde quer sem explicar. Corrente quebrada no chão, gaiola destruída em pedaços, liberdade conquistada, mantida. Eu sou Yansan que não se prende, e vento livre que não se controla. Yansan desce como raio rápido, não dá tempo de preparar, não dá chance de defender. Velocidade dela é absoluta, precisão dela é total. Raio cai e atinge certo, raio não avisa quando cai, raio não anuncia a chegada. Céu ilumina relâmpago forte, depois trovão explode alto, e você não vê vindo não, e você não escuta chegando. Raio chega mais rápido que som, atinge antes de perceber, porque velocidade dela é luz, porque rapidez dela é relâmpago. Nada escapa, nada desvia, raio atinge o que quer atingir. Raio de Yansan, cai rápido, certeiro. Raio de Yansan, cai rápido, certeiro. Não dá tempo de correr, fugir, não dá chance de escapar dela. Raio escolhe onde cai exato, não é aleatório, casual, não é direcionado, proposital, claro, atinge alvo específico certo. E depois que raio cai forte, e depois que atinge violento, deixa marca queimada profunda, deixa sinal permanente claro. Então quando ela decidir agir, quando ela resolver atacar, não adianta tentar fugir, raio alcança qualquer lugar. Raio de Yansan, cai rápido, certeiro. Raio de Yansan, cai rápido, certeiro. Velocidade dela é luz pura, e precisão dela nunca erra. Céu racha iluminado forte, terra treme com impacto, a cheira queimado elétrico, som explode ensurdecedor. E não tem defesa contra raio, não tem proteção que aguenta. Quando ela decide atingir, nada impede, nada segura. Raio de Yansan, cai rápido, certeiro. Raio de Yansan, cai rápido, certeiro. Este raio dela não desvia nunca, e velocidade dela não tem igual. Relâmpago iluminando tudo rápido, trovão explodindo alto forte.
atinge antes de ver chegar. Você chama vento de Ansan pra limpar energia pesada, pra varrer sujeira acumulada. A ventania dela remove tudo, sopro forte dela leva embora o que tá grudado há tempo. Vento dela não é brisa suave, vento dela não é sopro leve, é ventania forte e violenta, é rajada que arranca tudo. E você acumulou peso demais, e você guardou lixo há anos, energia pesada grudada firme, sujeira espiritual enraizada fundo. Mas vento forte dela arranca, e ventania dela remove completo, não deixa nada grudado não, não permite resto nenhum. Vento de Ansan limpa tudo forte. 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 Limpeza dela dói, se machuca, a purificação dela arde profundo, porque arranca até a raiz toda, porque remove até resto último. Mas depois que vento passa limpo, depois que ventania leva tudo, fica a leveza que não tinha, fica a limpeza profunda, completa. Então deixa vento dela soprar forte, permite ventania dela varrer tudo, mesmo que dor, mesmo que arda, porque a limpeza vale dor toda. Epa, ei, oiá. Dona do vento limpador. 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 Vento soprando forte e constante, poeira levantando, voando longe, sujeira removida completamente, energia pesada expulsa total. E limpeza dela não é superficial, e purificação dela não é parcial, é completa, total, profunda, é absoluta, definitiva, certa. Epa, ei, Ansan, Que limpa com vento. epa, ei, Ansan, Que limpa com vento. epa, ei, Ansan, Que limpa com vento. epa, ei, Ansan. Que limpa com vento. Vento parando finalmente devagar, poeira assentando no chão, ar limpo, puro, renovado, e Ansan limpou tudo completo, e ventania dela purificou profundo. Vento de Ansan limpa tudo forte. 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 E Ansan mama com intensidade total. Paixão dela não é morna, não. É fogo consumidor violento. É chama que queima tudo. Não sabe amar pela metade. Quando ela se apaixona completo, quando ela se entrega total, é furacão avassalador forte,
É tempestade emocional intensa. E amor morno ela rejeita rápido. E paixão fraca ela descarta logo, porque precisa de intensidade, porque exige fogo verdadeiro. Não quer homem medroso, tímido, não aceita amante morno, frio. Quer quem aguente calor dela, quer quem suporte tempestade dela. Epa, oia. Paixão dela consome tudo. Amor dela não é tranquilo, calmo. É furacão de sensações fortes. É vulcão de emoções intensas. E ciúme dela é fogo intenso. E raiva dela é tempestade violenta. Porque ama com tudo que tem. Porque se entrega completamente total. Mas paixão intensa dela vale. Fogo consumidor dela compensa. Porque quem aguenta a intensidade Recebe amor incomparável, único. então não tenta amar ela pela metade. Não tenta se entregar parcialmente. Porque ela percebe falsidade rápido. E descarta a mornidão imediatamente. Eparei, oiai. Ela queima quem não aguenta. A intensidade dela destrói fraco, covarde. Mas quem aguenta calor dela Recebe paixão que nunca esquece. e depois que conhece amor dela, Depois que experimenta a paixão dela, qualquer outro amor parece frio. qualquer outra paixão parece morna. Porque a intensidade dela marca profundo. E fogo dela queima permanente. Deixa a marca que não apaga. Deixa cicatriz que não sara. Eparei, oia. Paixão dela é vício forte. Quem prova uma vez quer sempre. Não tem meio termo com ela, não. Ou tudo ou nada completamente. Fogo queimando intenso forte. Paixão consumindo completamente. Amor ardente avassalador total. E essa não ama pela metade nunca. Intensidade dela marca pra sempre. Yansan é dona do cemitério todo, portão que separa vivo de morto. É território exclusivo dela, egos obedecem comando dela. Mortos respeitam a autoridade dela, ninguém passa sem permissão dela. Cemitério não assusta ela nunca. Morte não causa medo nenhum. Porque ela comanda a transição, porque ela domina a passagem. E você tem medo de cemitério e você evita falar de morte. Mas ela transita livre e tranquila entre mundo dos vivos e mortos.
Porque morte é parte de vida e cemitério é parte de existência. E ela ensina a não ter medo e ela mostra aceitar transição. Yansan é dona do cemitério todo. Yansan é dona do cemitério todo. Eguns respondem ela sempre, mortos obedecem ordem dela. Quando alguém morre ela recebe, quando espírito parte ela conduz. Guia através de transição, protege durante passagem difícil. E eguns inquietos ela calma, e mortos perturbados ela pacifica. Porque a autoridade dela é absoluta, porque comando dela não se questiona. Então quando precisar lidar com morte, quando necessitar atravessar a transição, chama Yansan, dona do cemitério, que ela guia através de passagem. Yansan é dona do cemitério todo. Yansan é dona do cemitério todo. Portão entre mundos pertence a ela, e passagem só acontece com permissão. Cemitério silencioso, calmo, noturno, ela caminha tranquila, segura. Mortos saúdam, respeitosos, reverentes. Eguns se curvam diante dela, porque ela não é visitante não, porque ela não é intrusa nunca. É dona legítima do território, é rainha absoluta do domínio. Yansan é dona do cemitério todo. Yansan é dona do cemitério todo. Este território dela ninguém disputa, e a autoridade dela ninguém questiona. Portão do cemitério aberto pra ela, eguns respeitando rainha deles. Morte não assusta a dona dela, Eparrei Oiá do cemitério, que comanda a transição entre mundos. Yansan luta com espada afiada, não fica atrás esperando proteção. Não se esconde atrás de homem, entra na batalha de frente forte. Espada dela corta igual de Ogum, golpe dela mata igual de guerreiro. Espada dela reluz rápida, letal. Lâmina dela não conhece piedade, corta limpo, profundo, certeiro, não deixa inimigo de pé. E você acha que mulher não luta, e você pensa que feminino é fraco, mas espada dela prova contrário, e força dela derruba preconceito. Porque guerreira não é menos que guerreiro, porque mulher armada é perigosa igual, e subestimar ela é erro fatal, e duvidar dela custa caro. Espada de Yansan corta fundo rápido. 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 Ela luta ao lado de Ogum igual, ela enfrenta inimigo junto com ele. Não precisa de proteção especial, não exige tratamento diferente, porque no campo de batalha não tem gênero, e na guerra não tem diferença não. Tem quem luta bem e quem luta mal, tem quem vence e quem perde. Então não subestima a guerreira dela, não acha que vai ser fácil, porque espada dela corta igual, e força dela mata igual. Eparrei Oiá, guerreira feroz, forte. 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 Golpe dela é rápido como
depois de batalha terminar, e depois de vitória estar ganha, a espada dela tem sangue igual, porque ela lutou igual a tu. Epa, rei, ansanda a espada afiada. 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 Espada erguida, alta, brilhante, golpe descendo, rápido, certeiro, guerreira lutando, feroz, forte. Yansan não é mulher fraca, não. E espada dela corta profundo igual. Espada dela corta profundo igual. Eu posso ser calma, tranquila, doce, mas calma minha não dura sempre. Quando me contrário, explodo rápido. Quando me trai, vingo com fúria. Temperamento meu é tempestade. Eu aviso antes de explodir, sim. Céu escurece antes de tempestade. Ar fica pesado antes de trovão. Mas se não escuta, aviso paga. E você acha que posso empurrar, e você pensa que aguento tudo. Mas paciência minha tem limite, claro, e tolerância minha acaba rápido. Porque eu não sou santa paciente, e eu não sou Marte sofredora. Sou tempestade que explode violenta, sou furacão que destrói tudo. Epa, rei, oia, eu explodo quando ultrapassam limite meu claramente definido. Não sou mulher que engole desaforo, e não aceito desrespeito nenhum. E quando explodo finalmente, quando fúria minha solta livre, não tem volta, não tem desculpa, não tem perdão, não tem piedade. Porque traição paga com vingança, e desrespeito paga com fúria. E quem me machuca deliberado recebe de volta multiplicado. Então não brinca com paciência minha, não testa limite meu imprudente. Porque a explosão minha é violenta, e vingança minha é completa. Epa, rei, oia, temperamento meu não controla. Quando raiva vem forte demais, sou tempestade descontrolada. Então e destruição acontece total. Mas depois que tempestade passa, depois que fúria minha se esgota, arrependimento não vem não, porque mereceu o que recebeu. E quem me conhece bem sabe, quem me respeita verdadeiro entende, que basta não me trair nunca, e basta não me desrespeitar jamais. Epa, rei, oia, eu não guardo raiva pra depois. Explodo na hora, imediatamente. Desconto tudo de uma vez completa. E depois tempestade passa limpa. Explosão acontecendo violenta. Fúria descontando completa, total. Vingança executada, perfeita, justa. Eu sou Yansan temperamental, e a explosão minha não controla. Yansan dança como chama ardente, corpo dela ondula sensual forte. Não é dança delicada, suave, é movimento selvagem intenso. Fogo na carne, manifesto claro, sensualidade poderosa, avassaladora. Dança dela não é performance só, dança dela não é show vazio, é expressão de fogo interno, é manifestação de poder dela. Quadril, balanço hipnótico forte, corpo gira como tempestade, movimento dela magnetiza olhar, e presença dela domina espaço, porque
Porque sensualidade dela é poder, porque feminilidade dela é força. Não é fraqueza nem submissão, é arma poderosa, perigosa. Yansan dança com fogo na carne, Yansan dança com fogo na carne. Movimento dela é chama viva, corpo dela é tempestade sensual. E quando ela dança intensa, e quando ela se move completa, não tem quem não pare pra ver, não tem quem não fique hipnotizado. Mas dança dela não é pra agradar, e movimento dela não é pra seduzir, é pra expressar poder interno, é pra manifestar força dela. Então não confunde sensualidade com fraqueza, não interpreta feminino como submissão, porque corpo dela é arma forte, dança dela é expressão de poder. Yansan dança com fogo na carne, Yansan dança com fogo na carne. Sensualidade dela não é fragilidade, é força feminina, manifesta clara. Saias rodando vermelho vivo, corpo girando, tornado forte, cabelo voando, solto, livre. Presença dela preenche tudo, e dança dela hipnotiza assim, e movimento dela seduz claro. Mas quem confunde sedução com fraqueza, descobre poder dela tarde demais. Yansan dança com fogo na carne, Yansan dança com fogo na carne. Esta dança dela é celebração de feminino poderoso, forte, livre. Corpo dançando intenso, selvagem, movimento manifestando poder interno, sensualidade expressa sem vergonha. Epa, rei, oiá, que dança livre, com fogo na carne, sempre ardente. Você vê ventarola dela balançando, leque vermelho movendo rápido, forte. Não é adorno decorativo só, não é enfeite bonito apenas, é ferramenta poderosa dela. É a arma que afasta mal todo. Ventarola dela cria vento forte, leque dela sopra rajada intensa, e vento criado afasta energia ruim, e rajada gerada expulsa mal presente, e mal que tenta se aproximar, e energia ruim que quer grudar. Encontra vento forte existindo, encontra rajada violenta repelindo, porque leque dela não permite aproximação, e ventarola dela não deixa contato. Mantém distância segura, protetora, mantém afastamento necessário, forte. Ventarola de Yansan afasta mal todo. Ventarola de Yansan afasta mal todo. Você que se sente atacado sempre, você que sente energia pesada grudando, chama a Yansan com ventarola dela, e leque dela afasta tudo longe. E afastamento não é temporário não, e proteção não é parcial, fraca, é completa, total, absoluta, é definitiva, permanente, forte. Então quando precisar de proteção rápida, quando necessitar afastar urgente, invoca a ventarola vermelha dela, que leque dela protege certo. Epa, rei, oiá do leque protetor forte. Epa, rei, oiá do leque
cria vento imediato, e tudo que não deve aproximar é afastado rapidamente longe. E ventarola dela não cansa nunca, e leque dela não para jamais. Continua afastando constantemente, continua protegendo permanentemente. Epa, rei, ança da ventarola poderosa. 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 Ventarola movendo, criando vento, leque abanando, gerando proteção. Mal afastado, mantido longe, e Yansan protege com o leque dela. E ventarola afasta tudo que ameaça. Ventarola de Yansan afasta mal todo. Yansan destrói o que apodrece, não tenta consertar o que não presta, não tenta salvar o que morreu, derruba tudo e reconstrói novo. Destruição dela é renovação. Ela não tem medo de destruir, ela não hesita em derrubar, porque sabe que apodrecido precisa cair pra novo crescer. E você tenta segurar a estrutura podre, e você tenta manter o que morreu, mas prédio apodrecido cai sozinho, e estrutura morta desmorona fatal. Melhor derrubar controladamente, melhor destruir intencionalmente, que esperar desmoronamento caótico, que aguarda colapso descontrolado. Reparei olhar que destrói sem medo, ela não salva o que não presta mais, derruba completo pra reconstruir novo, e destruição dela é necessária sempre. Relacionamento morto ela termina rápido, trabalho apodrecido ela abandona logo. Situação podre ela explode forte, porque não desperdiça tempo com morto. E depois que destrói completamente, depois que limpa terreno todo, reconstrução começa imediata, renovação acontece rápida. Então não chora a destruição necessária, não lamenta fim de apodrecido, porque morte permite nascimento e destruição permite criação. Epa, rei, olhada, renovação violenta, transformação dela não é suave não, é explosão que destrói tudo velho, pra permitir surgimento de novo. E novo construído sobre limpo, e reconstrução feita sobre destruído. É mais forte que original foi, é melhor que primeiro era, porque aprendizado veio de destruição, porque sabedoria veio de perda, e reconstrução consciente informada vale mais que construção inicial ingênua. Epa, rei, olhar que não tem pena de destruir o que precisa morrer. Misericórdia falsa prolonga a agonia, e destruição rápida é piedade verdadeira. Destruição completa total, terreno limpo, preparado, reconstrução começando nova. E Yansan não salva morto não, destrói rápido pra construir melhor. Yansan cavalga búfalo selvagem,
Animal que ninguém doma nunca, força bruta incontrolável dele, temperamento explosivo violento, mas ela domina, controla, monta, porque força dela é maior ainda. Búfalo não obedece ninguém comum, búfalo não aceita sela rédea, mas com ela animal respeita, com ela búfalo obedece. E você tenta controlar a força dela, e você tenta domar a natureza dela, mas ela é selvagem como o búfalo e indomável como o animal dela. Porque selvageria não se doma, porque natureza livre não se prende, só se respeita, só se aceita, só se cavalga junto com Yansan. Cavalga búfalo indomável forte, Yansan cavalga búfalo indomável forte. Ela não doma a natureza selvagem não, ela respeita, aceita, cavalga junto. Búfalo corre rápido, violento, animal ataca feroz, mortal, mas direção escolhida é dela, mas alvo definido é dela. E força bruta de animal selvagem, e poder incontrolável de búfalo, canalizado por ela vira arma, direcionado por ela vira poder. Então não tenta domar ela não, não tenta controlar a natureza dela, porque selvagem domado morre, e livre aprisionado apodrece. Yansan cavalga búfalo indomável forte, Yansan cavalga búfalo indomável forte. Natureza selvagem dela é força, e liberdade animal dela é poder. Búfalo correndo livre e solto, animal galopando violento, rápido, ela montada firme e segura, cavalgando força selvagem dele. E quem vê ela montada em búfalo, e quem vê força selvagem obedecendo, entende que poder dela é imenso e respeito dela é absoluto. E Yansan cavalga búfalo indomável forte, Yansan cavalga búfalo indomável forte. Este animal dela não se doma nunca, e natureza dela não se prende jamais. Búfalo galopando livre e forte, ela montada dominando o poder. Força selvagem canalizada certa, epa, olha do búfalo bravo que cavalga indomável sem domar. Eu escolho quando me entregar, eu decido quem vou amar. Não é homem que me conquista, sou eu que permito a aproximação. Escolha é sempre minha só, decisão é sempre minha clara. Eu não sou prêmio pra ganhar, eu não sou conquista pra vencer. Sou mulher que escolhe livre, sou força que decide sozinha. E você acha que me conquistou, e você pensa que me ganhou, mas verdade é que permiti, mas realidade é que escolhi. Porque ninguém me tem sem querer, porque ninguém me ganha sem permitir. E o que dei posso tirar rápido, e o que permiti posso negar logo. Eu escolho quando e quem sempre, eu escolho quando e quem sempre, eu escolho quando e quem sempre, eu escolho quando e quem sempre. Posso estar com você hoje, posso ir embora amanhã cedo. Depende de escolha minha só, depende de vontade minha clara. E não é capricho nem instabilidade, e não é confusão nem indecisão. É liberdade de mudar de ideia, é direito de escolher diferente. Então não assume que me tem, não dá como certa a presença minha, porque permanência é escolha diária, porque ficar é decisão constante. Epa, ei, olha, autonomia minha é total. Epa,
Escolha minha não precisa justificar, e decisão minha não exige explicação. Porque corpo meu é meu só, porque vida minha é minha só. Então respeita a escolha minha sempre, aceita a decisão minha completa. Porque mulher livre escolhe quando quer, e força independente decide como quer. Epa, rei, ançã, que escolhe livre sempre. 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 Escolha feita, livre e clara, decisão tomada, independente e firme. Autonomia mantida, absoluta, total. Eu sou Yansan que escolhe sempre, e ninguém decide por mim, nunca. No centro da tempestade dela existe calma estranha, profunda. Enquanto tudo gira violento ao redor, centro permanece parado, quieto. Olho da tempestade silencioso. Fora do centro ventos destroem, fora do olho o caos domina. Mas dentro do centro calma reina, mas dentro do olho paz existe. E paradoxo esse confunde muito, e contradição essa assusta profundo. Como pode calma e caos coexistir? Como pode paz e destruição juntar? Mas natureza de tempestade é essa, e essência de furacão é isso. Centro calmo rodeado por violência, olho tranquilo cercado por destruição. Reparei olhar no olho da tempestade. Centro dela é calma absoluta, profunda. Enquanto ao redor tudo explode violento, Dentro dela paz permanece firme. E você que vê explosão externa, e você que vê fúria manifesta, não percebe centro calmo interno, não enxerga a paz escondida fundo. Mas ela sabe exatamente o que faz, ela controla a destruição ao redor. De centro calmo, tranquilo dela, de olho sereno, parado dela. Porque tempestade sem centro colapsa, e furacão sem olho se desfaz. Centro é o que mantém estrutura, olho é o que preserva a força. reparei olhar do paradoxo profundo. Explosão externa com calma interna, violência ao redor com paz dentro. Contradição dela é poder dela mesmo. E quem consegue chegar no centro, e quem alcança o olho da tempestade, encontra a paz inesperada, calma, encontra a serenidade surpreendente. Mas chegar lá exige atravessar caos, e alcançar exige passar por destruição. Só quem aguenta a violência ao redor alcança a calma protegida no centro. Reparei olhar que mantém centro firme, Mesmo quando tudo ao redor explode, paz interna dela sustenta a tempestade. e calma profunda dela alimenta a calma. Centro calmo rodeado por violência, olho parado cercado por movimento. Paradoxo mantido constante sempre. Yansan é tempestade com centro. Yansan tem ciúme intenso, violento.
Quando ama, protege com fúria. Não divide, não compartilha, não. O que é dela só. E quem tenta tomar paga caro. E quem ameaça sofre forte. Ciúme dela não é insegurança. Ciúme dela não é fraqueza, não. É proteção feroz do que é seu. É defesa violenta de território. E quem confunde ciúme com insegurança, e quem interpreta a proteção como fraqueza, descobre erro quando tarde demais. Aprende verdade quando já sofreu. Porque ela não tem ciúme por duvidar. Ela tem ciúme por proteger forte. E proteção dela é tempestade. E defesa dela é furacão. Ciúme de Ansan destrói rival completo. Ciúme de Ansan destrói rival completo. Não deixa pedra sobre pedra, não. Não permite a ameaça permanecer viva. E rival que ousa aproximar, e ameaça que tenta conquistar. Enfrenta a fúria tempestuosa dela. Enfrenta a raiva destrutiva dela. Não é brigatinha leve e superficial. Não é conflito pequeno resolvível. É guerra total, absoluta, completa. É destruição definitiva, permanente. Então não provoca ciúme dela. Não testa limite territorial dela. Porque resposta vem violenta, rápida. E consequência vem destrutiva, certa. Ciúme de Ansan destrói rival completo. Ciúme de Ansan destrói rival completo. Tempestade ciumenta dela é fatal. E fúria possessiva dela é mortal. E ciúme dela não se acalma fácil. E fúria dela não passa rápido. Queima completo até cinzas. Destrói total até pó. Porque o que é dela, ela defende. E quem é dela, ela protege feroz. E ameaça território dela. Enfrenta a destruição completa, certa. Ciúme de Ansan destrói rival completo. Ciúme de Ansan destrói rival completo. Este ciúme dela não é brincadeira. E proteção territorial dela é séria. Rival destruído completamente, total. Ameaça eliminada definitivamente. Território protegido ferozmente. Eparreia ciumenta possessiva, que defende o que é seu violentamente. Você que teme morte profundamente, você que evita pensar em fim. E Ansan ensina que morte é transição. Ela mostra que fim é passagem só. Não é término absoluto completo. É mudança de estado apenas. Transição entre mundos assusta sim. Passagem entre estados causa medo. Mas ela guia através de processo. Ela conduz durante mudança. E morte não é inimiga dela. E fim não é ameaça pra ela. Porque comanda a transição toda. Porque domina a passagem completa. Então quando chegar a hora sua, quando o momento de passar vier, ela estará lá esperando. Ela estará lá guiando. E Ansan guia a transição entre mundos. 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 Passagem não é solitária, não.
transição não é abandonada, ela acompanha cada alma, ela guia cada espírito. E medo de morte diminui muito quando sabe que ela conduz, e terror de fim acalma quando sabe que ela guia. Então não teme transição sua, não fica apavorado com passagem, porque ela lhe estará lá presente, porque ela lhe estará lá ajudando. Epaia da passagem segura, epaia da passagem segura, epaia da passagem segura, epaia da passagem segura. E transição que ela conduz, e passagem que ela guia, é mais suave, menos violenta, é mais calma, menos assustadora. Porque a presença dela calma, e comando dela tranquiliza, e saber que não está sozinho faz diferença imensa, profunda. Epa, Yansan que não abandona morto, epa, Yansan que não abandona morto, epa, Yansan que não abandona morto, epa, Yansan que não abandona morto. Transição guiada, segura firme, passagem conduzida, calma, suave. Morte com ela não assusta tanto, e Yansan acompanha sempre, sempre. E transição com ela é mais fácil. Yansan grita alto, forte antes, grito de guerra dela ecoa longe, avisa que batalha começa agora, anuncia que luta iniciou já, som dela intimida inimigo todo. Grito dela não é som fraco, grito dela não é voz baixa, É berro poderoso, ensurdecedor, é urro selvagem, intimidador. Inimigo escuta e treme forte, e adversário ouve e hesita muito, porque grito dela anuncia fúria, porque o urro dela promete destruição. não é grito de medo, desespero, não é urro de pânico, terror. É grito de desafio corajoso, é urro de confronto direto. Eparrei, olhar, cujo grito intimida. Voz dela ecoa campo de batalha, som dela anuncia a guerra começada, e o urro dela promete vitória certa. Eparrei, olhar, cujo grito intimida. E o grito dela energiza aliados, e o urro dela fortalece em companheiro, porque som de coragem contagia, porque voz de força inspira. E grito dela energiza aliado, o fico dela fortalece companheiro. Porque som de coragem contagia, porque voz de força inspira. Então quando ela grita alto, quando ela urra forte e poderoso, Tropa toda responde junto, o exército todo grita também. e coro de gritos de guerra e conjunto de urros de batalha, Cria onda sonora violenta, cria tsunami de som forte. eparreoiado, grito poderoso, Som dela não se ignora nunca, voz dela não se abafa jamais, e grito dela anuncia tempestade. eparreoiado, grito poderoso, Grito ecoando pela terra toda, urro ressoando pelo céu inteiro. Som dela alcança longe demais, voz dela carrega forte e profundo. e depois de grito de guerra, e depois de urro de batalha, Ação vem imediata, rápida, ataque começa violento certo. eparreoiado, cuja voz A comanda, grito dela inicia a batalha sempre, som dela dispara a ação imediata, e o urro dela libera a fúria contida. eparreoiado, cuja voz comanda, Grito
grito explodindo alto forte, urro ecoando longe profundo, guerra começando imediata, violenta. Yansan grita e batalha inicia, e som dela intimida inimigo todo. Eu não peço licença pra agir, eu não peço permissão pra fazer, decido e executo imediato, quero e tomo sem esperar, porque licença não se pede não, liberdade não se negocia não. Eu vejo oportunidade, pego logo, eu percebo o momento e aproveito já. Não fico esperando aprovação, não fico aguardando permissão. E você pede licença pra tudo e você espera a permissão sempre. Mas enquanto espera a oportunidade passa, e enquanto pede momento escapa, porque vida não espera pedido e oportunidade não aguarda permissão. Quem hesita perde chance, quem demora fica pra trás. Eu não peço licença pra nada nunca, eu não peço licença pra nada nunca. Eu primeiro pergunto, depois faço imediato, explico talvez. E não é falta de respeito não, e não é desrespeito proposital. É autonomia exercida plena, é liberdade praticada completa. Porque mulher livre não pede licença e força independente não pede permissão. Age por conta própria sempre, decide por si mesma só. Então para de pedir licença pra viver, para de esperar permissão pra existir, porque vida é sua pra viver e existência é sua pra decidir. Eu não peço licença pra nada nunca, eu não peço licença pra nada nunca. Vontade minha não precisa aprovação, decisão minha não exige permissão. E às vezes a ação me incomoda, e às vezes ousadia me perturba. Mas não é problema meu não, é problema de quem incomoda. Porque não vivo pra agradar ninguém, e não existo pra confortar outros. Vivo pra mim mesma só, existo por vontade minha clara. Eu não peço licença pra nada nunca, eu não peço licença pra nada nunca. Eu sou Yansan que age livre, vontade minha é lei minha só. Ação tomada sem pedir, decisão feita sem esperar, liberdade exercida plena total. Eu não peço licença nunca jamais, e permissão não preciso de ninguém. Vermelho de Yansan arde forte, não é vermelho suave e delicado, é vermelho intenso, vivo, ardente. É cor de fogo, de chama, é cor de sangue, de vida. É vermelho que queima óleo. Vermelho dela é paixão manifesta, vermelho dela é fogo expresso. Não tem nada de tímido, fraco, tudo nela é intenso, forte. E você veste vermelho apagado, e você usa a cor sem vida. Mas vermelho dela é vivo e cor dela é ardente sempre. Porque vermelho que não arde não é vermelho verdadeiro, não. Vermelho verdadeiro queima olhos, vermelho real machuca a vista. Vermelho de Yansan arde forte, queima. 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 Ela veste vermelho com orgulho, ela usa a cor com poder claro. Porque vermelho é cor dela, porque intensidade é a natureza dela. E vermelho atrai olhares todos, e cor chama a atenção completa.
mas não se veste pra agradar. Veste porque cor é dela. Então quando vê vermelho intenso, quando perceber cor ardente e forte, sabe que Yansan tá perto, sabe que presença dela chegou. Epa, reolhado, vermelho vivo ardente. 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 Vermelho tecido ondulando o vento, vermelho saia girando rápida. Vermelho dela é movimento, vermelho dela é vida pura. E cor dela não envergonha nunca, e vermelho dela não esconde jamais. É manifesto, claro, evidente, é expresso, forte e intenso. Reparei a Yansan da cor do fogo, reparei a Yansan da cor do fogo, reparei a Yansan da cor do fogo, reparei a Yansan da cor do fogo. Reparei ardendo, queimando forte, cor manifestando intensidade clara. Fogo expresso através de vermelho, Yansan vermelho que não apaga. E cor dela queima permanente sempre. Yansan solta cabelo ao vento, não prende, não esconde, não. Deixa voar livre, solto, selvagem, porque cabelo solto é liberdade, e vento no cabelo é poder. Cabelo dela voa livre e forte, cabelo dela dança com vento. não fica preso, amarrado, não. Não fica escondido, guardado. E você prende cabelo sempre, e você esconde força sua. mas cabelo solto é manifesto, e força solta é expressa. porque cabelo preso é controle, e cabelo solto é liberdade. e ela escolhe liberdade sempre. E ela prefere solto livre. Epa, reolhado, cabelo livre, selvagem. Vento sopra e cabelo voa alto. Não se prende, não se esconde nunca. Liberdade manifesta através de cabelo. E quando ela dança, gira forte. E quando ela se move rápida, Cabelo acompanha o movimento todo. cabelo enfatiza poder dela. Chicoteia ar como tempestade. Voa alto como furacão. E movimento de cabelo dela É extensão de força dela. então solta cabelo seu também. Deixa voar livre, solto, forte. Porque cabelo solto é poder. E liberdade manifesta é força. Epa, rei, oiá. Que não prende cabelo. Liberdade dela não se esconde nunca. Força dela se manifesta clara. Através de cabelo voando livre. Cabelo longo voando longe. Cabelo forte coteando o ar. Beleza selvagem, indomável. Poder expresso através de liberdade. E beleza dela não é contida. E força dela não é escondida. É manifesta, clara, evidente. É expressa, forte e presente. Epa, rei, oiá. Da beleza selvagem livre. Cabelo dela voa sem vergonha. Força dela se mostra sem medo. E liberdade dela não se prende jamais. Cabelo voando livre alto. Vento
vento soprando forte e constante, liberdade expressa através de cabelo. Yansan não prende poder dela, E cabelo solto é manifesto claro. Você caminha na escuridão total. Você tropeça sem enxergar nada, até que o relâmpago dela ilumina tudo. Clarão súbito revela caminho completo. Por segundo breve vê tudo claro. Depois escurece novamente rápido. Relâmpago não dura muito tempo. Clarão passa rápido, instantâneo. Mas segundo de luz intensa revela o que escuridão escondia. E revelação dela é assim também. E verdade dela vem rápida, súbita. Ilumina tudo por momento breve. Mostra a realidade completa, clara. Mas segundo de claridade basta. E momento de luz é suficiente. Porque revelação verdadeira marca. E verdade vista não se esquece. Relâmpago de Yansan ilumina a verdade. Relâmpago de Yansan ilumina a verdade. Clarão súbito dela revela tudo. Luz intensa dela mostra completo. Você que busca a verdade escondida, você que procura a resposta oculta, chama relâmpago iluminador dela, que clarão dela revela certo. E depois que o relâmpago ilumina, e depois que a verdade se revela, não tem como não ver mais, não tem como me ignorar já. Porque o que a luz mostrou e o que clarão revelou fica gravado profundo, forte, fica marcado, permanente, claro. Relâmpago de Yansan ilumina a verdade. Relâmpago de Yansan ilumina a verdade. Revelação dela é súbita, rápida, mas o impacto dela é permanente, profundo. Relâmpago rasgando o céu escuro, clarão iluminando terra toda. Segundo de luz intensa, forte, revelação completa, clara, total. E depois que luz apaga novamente, e depois que clarão some rápido, memória de revelação permanece, imagem de verdade fica gravada. Relâmpago de Yansan ilumina a verdade. Relâmpago de Yansan ilumina a verdade. Este clarão dela não se esquece, revelação dela não se apaga nunca. Relâmpago iluminando, súbito, forte, verdade revelada, instantânea, clara. Clarão passando, mas memória ficando. Epa, ei, olhado, relâmpago revelador, que mostra a verdade em segundo breve. Eu nunca digo, talvez indeciso. Eu nunca respondo meio termo. É sim claro, forte, definitivo, ou não firme, absoluto, final. Não existe meio caminho, não. Não existe indecisão nunca. Eu decido rápido, imediato. Eu escolho claro, definitivo. Não fico enrolando, pensando. Não fico em dúvida eterna.
E você fica em talvez sempre, e você vive em indecisão constante. Mas talvez não decide nada, e meio termo não escolhe nunca. Porque vida exige decisão clara, e momento pede escolha definida. Talvez desperdice oportunidade, indecisão perde chance certa. Eu nunca digo talvez indeciso, eu nunca digo talvez indeciso, eu nunca digo talvez indeciso, eu nunca digo talvez indeciso. Sim, meu é comprometido total, não, meu é recusa absoluta. Não existe meio termo entre, não existe zona cinza nenhuma. E decisão clara liberta muito, escolha definida dá alívio é profundo. Porque indecisão aprisiona sempre, e talvez paralisa constantemente. Então decide claro, definitivo, escolhe firme sem hesitar. Porque vida não espera decisão, e oportunidade não aguarda escolha. Epa, rei, olha da decisão clara, firme. 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 E às vezes decisão tá errada, e às vezes escolha não funciona. Decisão errada é melhor que indecisão que paralisa. Porque decisão errada corrige depois, mas indecisão não leva a lugar nenhum. Escolha errada ensina a lição, mas talvez não ensina nada. Epa, rei, Yansan que nunca hesita. 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 Decisão tomada clara, definitiva. Escolha feita, firme, absoluta. Indecisão rejeitada completamente. Eu sou Yansan que decide sempre. E talvez não exista em vocabulário meu. Yansan purifica com fogo forte. Não é limpeza suave e delicada, é queima intensa, violenta, total. Fogo dela consome tudo impuro, e cinza que sobra é limpa, pura. Fogo dela não poupa nada, chama dela não tem piedade. Queima completo até cinzas, destrói total até pó. E você quer purificação suave, e você busca limpeza leve. Mas sujeira profunda exige fogo, e impureza enraizada exige chama. Porque água limpa a superfície só, e vento remove externo apenas. Mas fogo queima profundo interno, e chama purifica a terra raiz toda. Epa, rei, olhar do fogo purificador forte. Chama dela não deixa impureza nenhuma, queima completo até não restar nada. E cinza final é pura, limpa, renovada. E fogo dói sim, queima forte, e chama arde, se machuca profundo. Mas dor de purificação vale, e queimadura de limpeza compensa. Porque depois que fogo passa completo, depois que chama consome tudo. O que resta é limpo, puro, o que sobra é renovado, novo. Então não foge de fogo dela, não evita a chama purificadora. Porque impureza não sai sem queimar, e sujeira profunda não limpa sem fogo. Epa, rei,
completo e destrói o que precisa destruir total. Fogo consumindo, violento, intenso. Chama queimando profundo, completo. Impureza virando cinza limpa. Sujeira transformando pó puro. E de cinza limpa pura. E de pó renovado novo. Surge vida diferente e melhor. Cresce existência purificada forte. Purificação dela é dolorosa, mas eficaz. Queima tudo que não presta mais e deixa só o que é puro, verdadeiro. Fogo queimando, purificando completo. Chama consumindo, renovando total. Cinza limpa, restando final. Purifica com fogo sempre. E renovação dela passa por chama. Ai, 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 ai. Última palavra sempre é minha. Discussão termina quando eu decido. Não quando você acha que acabou. Não quando o outro quer parar. Quando eu disser que terminou, aí sim, conversa acabou definitiva. Eu não deixo o homem ter última palavra. Eu não permito outro encerrar conversa. Porque palavra final é poder, encerramento é controle. E você tenta encerrar a discussão, e você tenta dar a última palavra. Mas conversa não termina sem mim, e discussão não encerra sem autorização. Porque eu decido quando basta, e eu determino quando acabou. E tentar encerrar antes disso é tentar controlar a situação. Última palavra sempre é minha, definitiva. Última palavra sempre é minha, definitiva. Não tenta encerrar antes de eu decidir. Não tenta calar antes de eu permitir. E última palavra não é capricho, e palavra final não é teimosia. É recusa de ser silenciada, é negação de ser calada. Porque mulher calada historicamente, e mulher silenciada tradicionalmente. Mas eu não aceito silêncio imposto, e eu rejeito calar forçado. Então não tenta me calar nunca, não tenta encerrar a conversa antes. Porque falo até terminar completo, e expresso até acabar total. Última palavra sempre é minha, definitiva. Última palavra sempre é minha, definitiva. Voz minha não se silencia forçado, e fala minha não se cala imposto. E quando finalmente eu terminar, e quando finalmente eu encerrar, aí sim discussão acabou real. Aí sim, conversa terminou definitiva. Mas até eu dar a palavra final, e até eu encerrar oficialmente, discussão continua aberta ainda, e conversa permanece ativa sempre. Última palavra sempre é minha, definitiva. Última palavra sempre é minha, definitiva. Eu sou Yansan que não se cala, e voz minha não se silencia jamais. Palavra final dada por mim.
Discussão encerrada quando decido. Conversa terminada quando permito. Eu não aceito ser silenciada nunca. E última palavra sempre será minha.